Queria agradecer ao Levi e à Tereza por terem me chamado para fazer aqui pelo menos uma abertura. E o motivo que eles me chamaram é porque eu publiquei esse livro, que está aqui, chama Camila Conta a Sua História. É a vida de uma senhora que nasceu em 1856 e morreu em 1932, na Dinamarca, em Copenhague. E por que eu fiz essa publicação da biografia dela, né? Isso foi um livro que ela publicou no ano mesmo que ela faleceu, e que eu tinha esse livro em dinamarquês que o meu avô deixou, uns pertences que ele deixou pessoais, ficou comigo o livro e um quadro a óleo dela. E acabou ficando comigo. Mas a gente não sabia muito bem qual era essa história, porque ela era a avó do meu avô, a minha tataravó. Isso, quando ele faleceu, eu tinha 14 anos. E ninguém falava dinamarquês na família, a não ser ele, né? E ele nunca traduziu o livro e pouco falou sobre a história dela, falava muito pouco. E um dia, depois, uns 3 anos atrás, eu me animei e resolvi buscar uma tradutora e traduzir, muito mais para conhecer a história da minha família, né? E ver o que tinha, né? O que era. E mostrar para a minha família. E, na hora que eu li essa história traduzida, achei que era muito importante, não só para a minha família, mas também para publicar essa história. Então, o que tem assim, de tão interessante nessa história? Ela foi, como mencionei, ela nasceu em 1856, no meio da Revolução Industrial. Ela foi uma mulher que nasceu numa família próspera no interior da Dinamarca, mas que decidiu se casar com uma pessoa que a família não gostava muito e que não tinha muitas condições de sobrevivência nem nada, tal. Ela decidiu, de forma bem independente, casou com essa pessoa. E aí tem toda uma história de amor que é paralela ao principal objetivo, né, do que ela conta aqui. Mas o fato é que ela que tem que começar a ser o arrimo de família e começar a trabalhar, e foi trabalhando desde camareira, N atividades, costureira, enroladora de charutos, e vai indo até ela ser zeladora. De zeladora passou a ser administradora de um conjunto de prédios, e o assunto foi crescendo, ela se tornou proprietária, ficou rica, se tornou proprietária de uma quantidade enorme de prédios para a classe trabalhadora. Ela entra no trabalho assistencial, fazia muito ajuda assistencial, e ela, eu não vou dar spoiler, né, mas eu tenho que falar, porque senão não tem graça, né? E ela, no final, quando ela decide que, quando o filho fizesse 18 anos, ela teve um filho, ela ia separar do marido e seguir a vida dela. E aí ela se separa em 1898, imagina, 1898, e ela, contando a história, não tem vitimização, não tem absolutamente nada, uma coisa normal, né? Se separa, reencontra uma paixão da adolescência, casa com essa paixão da adolescência, e depois, essa é a história de amor, porque ela conhecia, aí tem toda uma história bacana, porque ela conhece, o cara era cobrador de ticket de trens, enfim, tem todo um contexto, mas logo em seguida ele morre, depois de 2 anos, 3 anos de casamento. E aí ela fica muito mal, etc., e estava começando a aparecer o Partido Socialista, Democrata Socialista na Dinamarca. E aí algumas senhoras envolvidas com isso procuram ela, para ela ver se ela entraria na política, né? Ia ter a primeira eleição lá na Dinamarca em que a mulher poderia votar. Ainda não era nem para deputada nem nada, era eleição para coordenar, fazer parte como se fosse um plano de ajuda, de assistência social de Copenhague. E aí ela começa a vida dela com 50 anos,
a vida política dela. Ela passa a se dedicar completamente à atividade política. E fica, aí depois, quando pode ser deputada, ela é deputada, ela fica com mandatos aí até a morte dela. Ela junto com outras mulheres, participa da definição de que existiria o Dia Internacional da Mulher, que foi numa conferência, a segunda Conferência Internacional da Mulher, em Copenhague, em que foi definido isso. Ela estava representando a Dinamarca. Isso, depois, também teve uma participação grande na Primeira Guerra Mundial, teve a primeira Conferência Internacional da Mulher pela Paz, em Haia, em que ela foi representando a Dinamarca. E tem todo um histórico de todo o processo e a luta pelo direito da mulher, pelas condições de trabalho da mulher com criança. E aí, enfim, é muito interessante a gente ver que muitas das discussões que nós estamos travando ainda hoje, né, em pleno século XXI, ela, no século XIX, estava discutindo as mesmas coisas, só que numa situação ainda mais precária, mas, assim, não é muito diferente do que a gente está vendo hoje, né, em termos de discussões e de diálogos. É evidente que nós demos um salto gigantesco. E, então, na hora que eu li toda essa história, eu falei, bom, não dá para ser só para a minha família isso, né? Então, eu procurei fazer esse resgate dessa história e fazer uma publicação. Eu acho que é interessante que, ao final, o último parágrafo, quase, o penúltimo, ela fala o seguinte: olha, eu só estou escrevendo esse livro porque eu quero que as mulheres saibam que elas podem fazer tudo isso que eu fiz, têm condições, elas precisam se empoderar da situação e não simplesmente deixar de fazer porque algum homem vai fazer por ela. Então, é uma mulher que deixou um exemplo enorme, foi uma das primeiras políticas do mundo, teve uma atuação extremamente discreta, em termos de... as fotos que eu tenho aqui no livro, eu consegui todas na internet, mas não é tão fácil de achar, porque eu pesquisei bastante. E também o que foi muito interessante para mim, do meu ponto de vista pessoal, é que eu tive que mergulhar. Eu fiz pesquisa, fiz uma apresentação até extensa aqui sobre ela, sobre o cenário político e etc. E eu tive que mergulhar para entender o universo feminino. O que foi também muito positivo para mim do lado pessoal, com relação... Eu tenho 2 filhas e minha esposa, então, e para o lado da minha família originária também, só tenho 2 irmãs, 2 primas. Então, eu, no fundo, sou o único homem ali do grupo, né? E, então, me ajudou a compreender uma série de coisas, porque eu tive que pesquisar, tive que ir atrás disso, e, inclusive, de relacionamento com as minhas filhas. E uma coisa também que eu acho que é bem interessante é que, conforme a gente vai se aprofundando, percebendo essas demandas da sociedade, essas demandas da mulher, e a gente pesquisando tudo isso, a gente começa a ver, nos traços, eu vejo das minhas filhas, a importância do processo de educação com elas, né? Porque também, às vezes, a gente acaba, ao educar os filhos, a gente tem muita coisa cultural que vem das gerações anteriores, né? Dos pais. Meu pai, por exemplo, é extremamente machista. Então, isso me ajudou muito nesse processo de compreensão do universo. E também outra coisa curiosa, todo esse conjunto de mulheres dentro da minha família. No entanto, só o único descendente homem dela é que conseguiu, que foi atrás e teve interesse em fazer isso. Então, essa é a curiosidade, e quem tiver interesse, vale a pena ler. Um livro rapidinho de ler, fácil, prático. Né? Apesar do spoiler. Já contou até o final, né, da história. Ok?